Apenas um menino pobre revelou o incrível mundo oculto da filha autista do bilionário. Lucas, um menino de 12 anos, vivia em São Paulo com seu pai em um bairro cheio de desafios e poucos recursos. A poeira das ruas esburacadas gritava sua realidade, enquanto o cheiro de óleo da oficina mecânica, onde trabalhava após as aulas, se misturava ao de sonhos não concretizados. Ele desejava ardentemente ser artista, mas a vida não permitia muitos devaneios. Entre as aulas na escola pública e o barulho ensurdecedor de ferramentas, suas horas eram preenchidas por obrigações. E mesmo assim, a cada dia, ao voltar do trabalho, ele buscava refúgio em folhas de papel reciclado. Desenhos de mundos cheios de cores vibrantes brotavam de sua imaginação, pequenas fagulhas de esperança que acendiam sua alma. Em uma dessas manhãs corridas, Lucas fez uma entrega em um dos luxuosos prédios da alta sociedade. Ao atravessar o saguão, avistou uma figura solitária, Sofia, a filha autista do bilionário. Ela estava sentada em um canto, completamente absorta em seus desenhos. Ao se aproximar, Lucas esbarrou na mesa e, com um movimento desastrado, fez um papel cair. A folha revelava uma obra cheia de detalhes e emoções que deixaram Lucas sem fôlego. Seus olhos brilharam. Ali havia um talento que os outros não viam. Naquele instante, algo saltou entre eles, uma conexão inexplicável, como se ambos fossem átomos perdidos que finalmente se encontraram. Uma amizade improvisada começou a germinar. A cada visita que Lucas fazia, ele se tornava mentor e amigo, encorajando Sofia a acreditar que a arte não tinha barreiras, mesmo quando o mundo tentava impô-las. Sofia, com seu olhar profundo, surpreendia Lucas com suas obras, que revelavam emoções ocultas que ele nunca havia visto antes. Trocar experiências com ela era como abrir portas para um universo que parecia inalcançável, mas que agora pulsava entre eles. Porém, a pressão que Sofia enfrentava em casa era aterradora. Seu pai, um homem de negócios que só sabia ver o mundo em cifras, não aceitava a paixão dela pela arte. Ele a via como um mero reflexo da sua imagem, não como a talentosa artista que estava ali. Lucas, ao perceber a dor dela, se via dividido: ser amigo de Sofia ou almejar seu próprio reconhecimento. Ele entendia que a verdadeira amizade não se constrói apenas nos sonhos, mas também nos desafios enfrentados juntos. Enquanto a arte de Sofia começava a atrair atenção, Lucas descobriu segredos que ligavam suas vidas de maneiras inesperadas. Uma reviravolta o colocou em um dilema moral: ficar ao lado de sua amiga ou seguir uma trilha que prometia sucesso. No auge da pressão, Lucas percebeu que precisava de coragem para defender o que acreditava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E, se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No clímax da história, Lucas, finalmente tomado por sua verdadeira essência, decide defender Sofia em uma apresentação de arte. Ele estava prestes a desafiar não apenas a visão estreita do pai dela, mas também os medos que pesavam sobre ele. A questão pairava no ar. Teria Lucas a bravura necessária para romper as barreiras que o separavam e iluminar a vida de Sofia? E, ao fazer isso, conseguiria encontrar a liberdade que há tanto tempo procurava dentro de si? Lucas acordou com o coração acelerado. O dia da apresentação chegava e as horas pareciam se arrastar. Ele ficou olhando pela janela, observando o sol nascer atrás dos prédios imponentes, como se cada raio de luz trouxesse uma nova esperança. A mente dele estava a 1000 por hora. Pensou na Sofia, a forma como seus olhos brilhavam ao falar de arte, e em como estava determinado a defendê-la. Era mais do que uma apresentação, era a chance de mostrar ao mundo quem ela realmente era. Na escola, as aulas passaram como sombras. Lucas sentia que cada minuto longe de Sofia era um peso em seu peito. Ele sabia que, se tudo ocorresse como falara, seria um triunfo para ela. Uma oportunidade de mostrar seu talento, de bradar ao mundo que arte não tem barreiras e que pessoas especiais como ela merecem ser vistas. Mas e se o pai dela aparecesse? Esse pensamento maculava sua determinação.
Ao final do dia, o sol começava a se pôr quando ele chegou ao luxuoso prédio. O lobby estava diferente, cheio de gente bem vestida, a música suave preenchendo o ar. Lucas se sentiu deslocado, mas não tinha tempo para esses pensamentos. Com o coração na boca, ele subiu as escadas até a sala onde a exposição aconteceria. Sofia já estava lá, em seu canto habitual, cercada por seus desenhos. Mas, ao invés de seu usual olhar sonhador, ela parecia apreensiva. Lucas sentiu a ansiedade dela como um puxão no estômago. Ele se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. "Você está pronta?" perguntou ele, buscando transmitir confiança. Ela olhou para ele, os olhos cheios de dúvidas. Encarando o papel que segurava, um rascunho de uma nova obra, ela sussurrou: "E se eles não gostarem? E se o meu pai não deixar eu falar?" Aquelas palavras cortaram Lucas como uma faca. A verdade brutal era que ele também tinha medo. Tudo que tinha construído, toda a amizade e apoio, estavam em jogo. Ele se lembrou de seus próprios sonhos, das vezes que foi desprezado por ser apenas um menino pobre. "Sofia, você tem um dom incrível!" exclamou Lucas com fervor. "E você merece que todos vejam isso. Não se preocupe com o que seu pai pensa. Ele pode não entender, mas nós sabemos a verdade." As palavras dela ecoaram por um momento e, para sua surpresa, o olhar triste de Sofia começou a se iluminar. Um sorriso tímido surgiu em seu rosto, como o primeiro raio de sol após uma tempestade. Juntos, eles se posicionaram em frente às obras. Lucas sentia seu coração pulsar, gravitando entre a ansiedade e o orgulho. Uma multidão de curiosos se formava, cada um disposto a ver o que a filha do magnata poderia criar. Mas assim que a apresentação começou, o semblante de Sofia escureceu ao notar seu pai, que assistia de longe com um olhar de desdém. O ambiente ficou tenso. Lucas percebeu que, se não fizesse algo, o momento que deveriam brilhar poderia se transformar em um colapso. O que ele faria? Defender Sofia diante de todos? Ou recuar, poupando-a de um confronto? As palavras dele precisavam fluir, como uma correnteza, e ele sabia que precisava agir rápido. Com a voz carregada de emoção e determinação, puxou a coragem de dentro de si e começou a falar. "Senhoras e senhores, gostaria de apresentar a vocês a artista Sofia!" Mas ele estava prestes a revelar muito mais do que apenas suas obras. "Sofia, eu quero que você conte a sua história", Lucas disse, enquanto sentia a pressão da multidão crescendo ao redor. Olhar para ela, quase como um apelo silencioso, fez o coração de Sofia disparar. Aqueles instantes pareciam se arrastar, e a energia que a cercava era palpável. Eles sabiam que aquela era a hora. Ele podia ver que o pai dela se movia, quase como uma sombra, mas não tinha como voltar atrás. A vida dela estava prestes a mudar, e seu próprio coração ardia por dentro. Eu vou tentar", sussurrou Sofia, já hesitante, mas sentindo a mão de Lucas firme em seu ombro, como um cordão que a conectava à coragem. Antes que pudesse se perder em pensamentos, Sofia se virou para a plateia. Focalizou seu olhar nos rostos familiares, mas também em estranhos que a observavam com curiosidade. A voz dela tremia, mas o brilho que antes existia ficou visível, como uma estrela que começava a surgir no céu escuro. "Olá, meu nome é Sofia. A arte é como a minha vida", começou ela, a voz se elevando timidamente. As palavras vieram aos poucos, como um rio que começa a fluir. Lucas observou com a respiração suspensa. Para sua surpresa, cada frase que saía da boca dela trazia consigo um novo pedaço de luz, iluminando o que estava escondido. Ela começou a relatar os desafios que enfrentava todos os dias, as dificuldades de se comunicar e como a arte se tornara sua voz. O ambiente mudou, as pessoas começaram a se inclinar para a frente, interessadas. Lucas já não sentia atenção apenas, mas a força de uma jovem que decidiu desafiar as expectativas. Ele sentiu lágrimas se acumularem em seus olhos. Ali estava Sofia, finalmente se revelando. Ela falava, o olhar do pai dela cortava como uma lâmina. Ele se levantou, movendo-se como uma tempestade na sala. "Basta!" gritou, quebrando o encanto. A multidão se silenciou, um manto de surpresa cobrindo todos. Lucas sentiu a adrenalina, uma necessidade urgente de proteger Sofia.
O pai dela, Walter, com sua presença imponente, ocupava o espaço como um monstro que ameaçava destruir o sonho que ali ia se concretizar. Você não deveria estar fazendo isso. O que as pessoas vão pensar? Ele disparou, sua voz ressoando entre os presentes. Sofia, no entanto, não parecia mais a mesma. Algo dentro dela havia mudado. Ao invés de recuar, passou a olhar firmemente para o pai. Ela sabia que tinha o apoio de Lucas, e pela primeira vez o medo deu lugar à determinação. O que eu faço é mais importante do que a sua opinião, respondeu Sofia, com uma força que fez o coração de Lucas disparar. Um silêncio profundo tomou conta da sala, e o olhar expressivo dela não se desviou. As pessoas a cercavam, como se fossem parte de um universo que até então não tinha percebido. Mesmo Walter, ao perceber a reação do público, hesitou. A expressão de surpresa se misturava ao desprezo, e isso parecia irritá-lo ainda mais. Lucas se sente pronto para intervir novamente, mas a coragem de Sofia era como uma flor crescendo no meio da pedra. Afinal, ele se lembrou, ela não estava sozinha. Sofia, continua, incentivou ele, em um sussurro, quase que como um grito silencioso. E assim, com a voz mais firme do que antes, ela começou a falar sobre cada uma de suas obras, revelando as emoções que estavam por trás de cada traço e cor. A plateia estava hipnotizada, seus olhos brilhando como os dela. Mas no fundo, Lucas sabia que tudo poderia mudar a qualquer instante. O olhar de Walter ainda estava ali, promissor de um confronto iminente. O que viria a seguir seria o verdadeiro teste de coragem, não só para Sofia, mas também para ele. Aquela apresentação estava se tornando uma batalha entre arte e preconceito, entre liberdade e opressão. Havia um dilema pairando no ar, e a pergunta ainda ficava ressoando na mente de todos. O que aconteceria agora? Sofia respirou fundo, percebendo que as palavras fluíam com uma clareza inesperada. Sua paixão pela arte pungia na voz, enquanto os pincéis e as tintas dançavam em sua mente. Cada quadro que ela descrevia era uma janela para suas emoções, e com cada descrição a plateia estava mais envolvida. Essa pintura, ela começou, e um sorriso tímido se abriu em seu rosto. Eu chamei de ecos silenciosos. É sobre como me sinto quando o mundo fala, mas eu estou cercada por um vasto silêncio. Os olhares se fixavam nela, alguns com expressões emocionadas. Olhos marejados começaram a aparecer de diferentes cantos da sala. Lucas sentiu seu peito se encher de orgulho ao ver o impacto que Sofia dava. Ela estava quebrando barreiras, não apenas para si mesma, mas também para aqueles que a rodeavam. Mas o clima ficou pesado novamente quando Walter se movimentou. Com um gesto brusco, ele tentou interromper a filha mais uma vez. Chega! A voz dele ecoou, firme como um trovão. A plateia estava em choque, muitos olhares fixos no homem que parecia ser uma rocha, de pé em frente ao rio de emoções que Sofia estava construindo. Lucas, porém, estava determinado a não deixar que essa tempestade abafasse a luz que estava surgindo. Ele se levantou, enfrentando Walter cabeça erguida. "Você não pode fazer isso!" exclamou, cada palavra saindo como se fosse uma armadura para defender Sofia. Sofia desviou o olhar de seu pai e focou em Lucas. O calor dos sentimentos os envolvia. Ela sentiu cada pulso do apoio que ele lhe oferecia. E, naquele momento, decidiu que não recuaria novamente. "Você não vê?" gritou Sofia, com emoção pulsando em sua voz. "Isso é minha vida e eu não preciso do seu consentimento para viver." O silêncio tomou conta novamente, mas dessa vez havia uma tensão diferente, como um fio prestes a arrebentar. Walter estava paralisado, lutando para processar o que acabara de ouvir. A determinação da filha o confrontava de uma forma que o deixava desorientado. Sofia continuou, com a adrenalina fluindo por suas veias. Olhou para a plateia e disse: "A arte não é apenas sobre o que se vê, é sobre o que se sente. Cada erro, cada mágoa, cada vitória, eu expresso em cada centímetro de tela." A multidão começou a aplaudir. Pequenos murmúrios de incentivo ecoaram por toda a sala, como um eco de encorajamento. Stêncil desejava falar. Sofia fez uma pausa, absorvendo aquele mar de apoio. Mas a nuvem da presença de Walter ainda pairava, e o rosto dele começou a contorcer-se em raiva contida. Ele se sentia traído, angustiado por ver a filha se libertando.
Se você continuar com isso, você vai se arrepender, ele disparou, os olhos brilhando como uma tempestade se formando. Sofia deu um passo à frente, o coração acelerado. Você não entende, começou, mas Lucas, ao lado dela, pegou a mão dela. O toque era como um feitiço. Ele sussurrou suavemente. Sofia, não deixa ele tirar a sua voz. Um novo ruído começou a surgir entre a plateia. Pessoas se levantaram, apoiando cada vez mais a jovem artista. Gritos de encorajamento se misturavam com um aplauso ensurdecedor. Lucas conseguiu sentir a emoção explodindo em cada célula de seu corpo. A plateia estava ao lado de Sofia, e isso deu a ela mais força. Mas, no fundo, um questionamento começou a atormentar Lucas. Walter ainda era uma força poderosa e opressora. O que aconteceria quando essa batalha entre pai e filha chegasse ao clímax? E se Walter decidisse cruzar uma linha que daria fim àquele momento mágico? A tensão era palpável e o coração de Lucas disparou a Sofia. Ao pensar nas consequências, ele precisava agir, mas como? O que mais poderia fazer para proteger Sofia? E, mais importante, o que estava realmente em jogo ali? O próximo passo em direção à liberdade de Sofia não apenas moldaria a vida dela, mas também os destinos entrelaçados deles. O que acontecerá quando Walter tiver que enfrentar a verdade? Sofia sentiu o peso dos olhos de Walter sobre ela, e mesmo com a multidão a apoiando, aquela tensão vibrava no ar, como um estalo prestes a se romper. O pai, que sempre esteve em sua vida como uma sombra, agora se tornava a tempestade que ameaçava tudo que ela havia construído. Enquanto a plateia aplaudia, uma parte de Sofia se perguntava se tudo aquilo seria suficiente. O calor dos aplausos se misturava ao gelado desprezo que emanava de Walter, formando uma dança bizarra de amor e ódio. Ela se virou lentamente e olhou para suas obras expostas, cada pintura pulsando com sua alma. Cada quadro estava ali, gritando por liberdade, e ela sabia que era hora de fazer isso acontecer. Você não pode me controlar mais, declarou Sofia, a voz firme, vibrando com a força que não sabia que tinha. A sala observava com um fervor quase religioso, e seus rostos refletiam uma mescla de esperança e expectativa. Walter cerrou os punhos, o rosto vermelho como um sinal de alerta. Era evidente que sua raiva estava se transformando em outra coisa, uma vulnerabilidade que ele nunca quis mostrar. Mas Sofia não tinha intenção de recuar. Você sempre quis que eu seguisse seus passos, que eu me encaixasse no seu mundo. Ela disparou, a emoção transbordando a cada palavra. Mas eu não sou você. Eu sou eu, e essa sou eu, expressando tudo que fui, tudo que sou. Pela primeira vez, a plateia uniu suas vozes. Um coro de incentivos que reverberou nas paredes, como um feitiço poderoso. Lucas sentiu sua respiração acelerar e segurou firme a mão de Sofia, como se esse gesto pudesse ser a âncora que a mantinha no aqui e agora. Ele nunca a viu tão forte, tão determinada. A arte é a minha linguagem, continuou Sofia, cada palavra mais apaixonada que a anterior. Não vou me desculpar por ser quem eu sou, não quero viver na sombra das expectativas. Com isso, Walter paralisou. O olhar dele tinha uma mistura de incredulidade e dúvida. O impacto das palavras de Sofia ecoaram em sua cabeça, como um eco de uma realidade que ele sempre negou. Ele não queria aceitar, mas uma parte de sua mente começava a questionar. E se ela tiver razão? Sofia pôde ver a fraqueza que se infiltrava no olhar do pai, mesmo que ele tentasse ocultá-la atrás de uma máscara de raiva. E essa percepção deu a ela uma força inusitada. Era como se a luta não era mais apenas dela, mas uma luta coletiva entre a liberdade e o controle. Mas a batalha ainda não havia acabado. Walter respirou fundo, e pela primeira vez, a frieza na sua voz falhou. Ele disse com uma intensidade calma, mas cortante. Você pode ser livre, Sofia, mas a liberdade vem com um preço. As palavras dele foram um balde de água fria. O que ele queria dizer com isso? A plateia fez silêncio novamente, absorvendo a tensão que pendia entre pai e filha. Sofia sentiu a adrenalina escorregar para o medo. Lucas, percebendo a mudança clara na atmosfera, tornou-se mais protetor. Ele apertou a mão de Sofia como se dissesse, estou aqui.
Ele queria dizer a ela que os dois poderiam enfrentar a tempestade juntos, mas também sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que realmente significava aquele preço que Walter mencionou? E será que essa luta pela liberdade valeria o risco? À medida que os olhares se fixavam cada vez mais intensamente na dinâmica entre eles, a sala parecia prestes a explodir. E o que Walter faria quando se sentisse realmente despojado de seu poder? As palavras de Walter ainda ecoavam na mente de Sofia. O que seria esse preço? Era uma ameaça velada ou uma advertência sincera? O silêncio que se instalou na sala cortava como vidro, e o murmúrio da plateia havia se dissolvido em um profundo suspiro coletivo, como se todos estivessem à espera do próximo ato. Ela olhou nos olhos do pai e viu uma tempestade interna. Aquela fragilidade que se esgueirava entre os muros de sua raiva fazia o coração de Sofia acelerar. O que ele havia sacrificado para manter esse controle? E custa tudo isso, o que era a liberdade para ele? Eu não tenho medo de você, ela declarou, com uma variedade cada vez mais intensa de emoções pulsando em seu peito. A coragem crescia dentro dela como um fogo que se recusava a se apagar. Lucas, ao seu lado, a observava com um orgulho crescente. Vê-la desabrochar e confrontar Walter era como testemunhar uma borboleta rompendo o casulo. Ele sabia que aquilo era mais do que uma simples defesa, era um ato de amor próprio. A multidão estava presa à tensão entre eles, como se Sofia pudesse esticar a mão e tocar o que sempre se guardou longe de todos. Walter hesitou, e por um breve momento a tensão diminuiu quando seus olhos se cruzaram com os de Sofia. Foi como se um fluido entendimento os conectasse, um pulsar de emoções conflitantes que ele não conseguia decifrar. O orgulho e a raiva se misturavam ao medo de perder o controle, de ver suas expectativas se despedaçarem. E o que espera ganhar com isso, Sofia? Ele questionou, a voz baixa, mas carregada de um peso que tornava cada palavra um desafio. Você nunca foi preparada para esse mundo, para a realidade. A multidão prendeu a respiração, e o coração de Sofia acelerou mais ainda. O que Walter via como uma armadilha, ela via como a chance de quebrar as correntes que o pai havia jogado em seus pés durante toda a vida. Ela respirou fundo, sentindo a presença de Lucas, sua força, confirmação de que não estava sozinha. Eu não preciso de suas definições, ela se armou com uma determinação renovada. Eu quero viver, sentir e criar do meu jeito. Sim, talvez eu não conheça todos os caminhos, mas estou pronta para descobrir o meu. Os aplausos começaram a surgir novamente, tímidos, mas logo se transformaram em um rugido vibrante. Sofrimento, tristeza, expectativa, tudo isso estava ali, unindo a plateia na luta dela. Eles a apoiavam, e no fundo, cada um desejava ter aquela mesma coragem. Walter estendeu a mão, como quem tentava recuperar um pouco do controle que estava esvaindo entre seus dedos. Mas Sofia não hesitou. Era seu momento, e não haveria mais apagamentos desta vez. O que você está disposto a perder, pai? Questionou, e sua voz ecoou como um desafio. Qual é o seu preço? A pergunta pairou no ar, inquietante. Walter, que sempre foi o provedor de segurança, agora se via diante do verdadeiro custo de seu domínio. O rosto dele, antes firme, agora revelava as fissuras de um homem que nunca se permitiu errar. E naquele instante, uma verdade brutal começou a despontar. Havia outras formas de liberdade, outras formas de amor, e a maior delas poderia ser deixar ir. Walter hesitou. Os olhares da plateia eram como lanças, cravando-se em seu peito. Sofia podia sentir a atmosfera mudando, e o tempo parecia esticar, quase parando, cada segundo trazendo à tona sentimentos que ele pensava ter enterrado. No entanto, a paz não durou. Walter respirou fundo, ergueu a cabeça e com um olhar sombrio declarou: se você realmente quer isso, terá que se preparar para a luta. O coração de Sofia disparou. O que viria a seguir? Estava disposta a enfrentar qualquer tempestade, mas sabia que a batalha ainda não havia começado. A arte não era apenas seu refúgio, mas sua arma. Quais seriam os sacrifícios reais por trás de suas escolhas? E no silêncio que voltou a cair entre eles, Sofia percebeu que mais do que nunca,
A luta seria pela verdade, não apenas pela liberdade. Sofia sentia o peso do olhar do pai como uma carga invisível, quase opressora. Aquelas palavras de Walter a perseguiriam para sempre. Se você realmente quer isso, terá que se preparar para a luta. A promessa de uma batalha se estendia diante dela, uma linha invisível que separava o que ela sempre conheceu do que estava prestes a descobrir. O murmúrio da plateia ainda ecoava em sua mente. As pessoas ali não eram apenas espectadores, eram aliados em sua coragem. Seus corações batiam em uníssono com o dela, como uma sinfonia de resistência. Sofia respirou fundo, sentindo a adrenalina misturada com a expectativa. Ela estava pronta para o que viesse, disposta a quebrar barreiras que nunca permitiram que fluíssem livremente. Walter, por outro lado, parecia mergulhar em um abismo de incertezas. O homem que sempre buscou controlar cada situação, agora se via cercado por uma tempestade que ele mesmo havia causado. Ele acreditava estar protegendo a filha, mas acabara por sufocá-la. O olhar de Sofia, que antes ele via apenas como rebeldia, agora refletia uma determinação tão forte que era quase palpável. O que vai fazer agora? Sofia lançou a pergunta a ele, sua voz firme, mas não sem um toque de emoção. O desespero da busca por validação ainda pulsava dentro dela, mas agora se misturava à esperança. Os olhares na sala eram incisivos. Walter sabia que não poderia recuar. Após um breve momento de hesitação, ele respondeu, a voz tremendo sob o peso de suas palavras. Vou te ensinar que o mundo não é um conto de fadas, que a liberdade que tanto anseia pode te custar muito mais do que imagina. Nesse instante, Sofia sentiu suas emoções se acirrarem. As memórias de todas as vezes que se sentiu traída ou sufocada por expectativas tão altas viravam fogo dentro dela. O que Walter via como proteção, ela agora entendia como prisão. E eu não sou mais uma criança que você pode esconder. A afirmação brotou com força, como um grito dentro dela, libertando-se das correntes invisíveis. A plateia se agitou, ansiosa. Bingo! O que a intervenção de Walter não percebia era que sua filha estava despertando. As pessoas começaram a murmurar, uma onda de nervosismo e expectativa preenchia a atmosfera. Sofia se sentia mais forte a cada respiração. Suas palavras eram como espadas, cortando o velho entendimento, criando um novo espaço para possibilidades. A tensão na sala pulava, e Walter parou, finalmente se olhou no espelho do que criou. Ele não sabia se tinha coragem para ir em frente, se seus instintos não lhe diziam que estava prestes a perder o controle total. Você realmente acredita que consegue lidar com as consequências? Ele desafiou, mas a voz não tinha mais a segurança de antes. Sofia sentiu um impulso de verdade ressoar dentro dela. Eu não sei quais serão as consequências, mas estou pronta. Cada palavra saía como um manifesto, um testemunho de sua busca por liberdade. Às vezes, a escolha de amar é mais dolorosa do que se imagina, mas é assim que se cresce. E ali, em um jogo de olhares, talvez pela primeira vez, Sofia viu a fragilidade de Walter, da própria liberdade que ele protegera tanto. Eles eram reflexos opostos em um espelho quebrado. Mas antes que algo pudesse mudar, uma voz interrompeu o silêncio pesado. Você não tem ideia do que está prestes a desencadear, Sofia, não apenas para você, mas para todos nós. Sofia virou-se rapidamente, buscando a origem da voz. Era um dos aliados que sempre tiveram medo de se manifestar. Um frio na espinha atravessou sua mente. Era a primeira vez que alguém se atrevia a ameaçá-la de forma tão clara. Ficou claro que seus passos na busca pela liberdade iriam mais longe do que jamais tinha imaginado. Intrigada e apavorada ao mesmo tempo, ela se perguntou quais seriam realmente as consequências de sua escolha. O que ela realmente estaria prestes a desencadear? A luta por sua verdade estava apenas começando. O silêncio tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. Olhares se encontraram, a plateia observando a tensão que pairava no ar. A inquietação nas vozes sussurrantes se intensificava, como se um trovão estivesse prestes a explodir. Para Sofia, aquele momento se arrastava, a pressão em seu peito crescendo a cada segundo. Você não precisa ter medo. Walter tentou intervir, mas a hesitação em sua voz era evidente. Nós podemos conversar sobre isso, encontrar um caminho mais seguro.
Mas Sofia não queria mais palavras vazias, não queria mais promessas que soavam como prisões. Com um gesto que parecia decisivo, ela se virou para a pessoa que havia falado. O jovem, um colega de escola que sempre ficara à sombra das expectativas alheias, tinha um olhar carregado de preocupação. Seus olhos refletiam a incerteza que ela mesma sentia. "O que você quer dizer com isso?" questionou Sofia, a raiva e a curiosidade misturadas. "O que você vai fazer pode alterar tudo", começou o menino, cauteloso. "Eles não querem que você saiba que muitos de nós também somos prisioneiros de nossos próprios medos e inseguranças. Você pode estar tocando um assunto perigoso." Sofia sentiu um frio na barriga. As palavras dele reverberavam como um eco, despertando uma dor que ela mal conseguia entender. Um pensamento inquietante começou a tomar forma em sua mente. E se sua busca pela liberdade gerasse dor àquelas pessoas que esperavam por ela? E se a luta que ela estava disposta a travar não fosse apenas a dela? "Mas eu não posso ficar calada." Ela se dividia entre a necessidade de lutar e o receio do impacto que poderia causar. "Se não for eu, quem será?" A hesitação do público se quebrava em murmúrios. O menino hesitou, mas parecia ter coragem. "Se você fizer isso, Sofia, algumas pessoas vão tentar te parar, não por maldade, mas por medo. O que você vai revelar pode abrir feridas que muitos prefeririam manter fechadas." A ideia daquela ferida aberta a atingiu com força. Uma imagem de seus amigos, pessoas que ela amava, rabiscou sua mente. E se, ao buscar a liberdade, ela também estivesse arrastando outros para o mesmo caminho? "Mas eu não posso ficar calada." Ela se dividia entre a necessidade de lutar e o receio do impacto que poderia causar. "Se não for eu, quem será?" A hesitação do público se quebrava em murmúrios. O menino hesitou, mas parecia ter coragem. "Se você fizer isso, Sofia, algumas pessoas vão tentar te parar, não por maldade, mas por medo. O que você vai revelar pode abrir feridas que muitos prefeririam manter fechadas." A ideia daquela ferida aberta atingiu com força. Uma imagem de seus amigos, pessoas que ela amava, rabiscou sua mente. E se, ao buscar a liberdade, ela também estivesse arrastando outros para o mesmo caminho? Walter, percebendo a mudança na expressão da filha, interveio. "Sofia, pense bem. Essa não é uma escolha simples. Você terá que estar disposta a levar todos com você nessa jornada. Estão prontos para isso?" As palavras de seu pai pareciam carregar um peso que a angustiava. O olhar desesperado de Walter fazia parecer que era ele quem estava prestes a desmoronar, e não ela. Porém, no fundo, Sofia sabia que essa escolha abria portas para um mundo desconhecido. Mas também fechava algumas delas para sempre. "Eu não posso voltar atrás, não depois de tudo que já vivi e de tudo que vi." Sua voz, agora carregada de emoção, misturava-se a um fio de determinação. "Não vou deixar o medo governar minha vida." Um silêncio pesado se instalou novamente, e o garoto olhou para ela com uma expressão que parecia grudenta e cheia de esperança. Outros começaram a se mover, olhando para Sofia como se ela fosse uma líder inesperada. Mas o eco de um aviso não deixava sua mente. As consequências estavam à espreita, prontas para se revelarem. O sentimento de que seus próximos passos moldariam não apenas seu destino, mas o de outros, a fazia tremer de nervoso. A respiração de Sofia se acelerou, enquanto seus pensamentos dançavam entre a determinação e o overwhelming. Havia uma força crescente dentro dela, mas ela havia despertado algo que não poderia mais ignorar. "O que será que de fato você irá desencadear?" sussurrou o menino, como se soubesse mais do que estava dizendo. Sofia sabia que o jogo estava apenas começando, e que a decisão que tomasse poderia mudar não só a vida dela, mas a de todos ao seu redor. A luta por sua verdade pulsava, e a curiosidade do que estava por vir a deixava ainda mais nervosa. Quais verdades estavam prestes a serem reveladas? Neste cruzamento de caminhos, Sofia precisaria escolher, seguir com medo ou lançar-se ao desconhecido. Ela respirou fundo, preparando-se para revelar o que ninguém estava preparado para ouvir. O peso de sua voz era o que quebraria muros, e a liberdade que buscava faria ressoar ecos de transformação. Mas quem estaria disposto a acompanhar essa jornada? Uma pergunta pairava no ar, pronta para moldar o futuro.
A tensão no ambiente parecia pulsar como um coração acelerado, vibrando no peito de Sofia. As palavras que estavam prestes a sair de sua boca tinham o poder de mudar tudo. Ela encarou a plateia e respirou fundo, seus olhos escaneando rostos que variavam entre a expectativa, receio e esperança. Eu vou falar, decidiu, a firmeza em sua voz surpreendendo até mesmo a si mesma. Vendo a reação ao seu redor, sentiu vontade de recuar, mas essa possibilidade se esvaiu entre seus dedos. Faróis de atenção a iluminavam, como se a vida de todos ali dependesse do que ela estava prestes a dizer. Todos nós sabemos que vivemos em uma bolha feita de medo, de ceticismo. Ela lançou as palavras como flechas, observando a manifestação de expressões inquietas. A energia na sala era palpável, inchando em cada respiração. Mas não precisamos ser prisioneiros disso. Um murmúrio surdo se espalhou. Algumas pessoas trocaram olhares, outras pareciam deslocadas, tentando conter suas emoções. Em meio à agitação, o menino que a alertara se aproximou mais, seu olhar fixo na expressão de Sofia. Ele parecia estar absorvendo cada sílaba, cada emoção que emergia dela. E se a verdade que tanto tememos for a chave para nossa liberdade? Continuou Sofia, agora mais confiante. A cada palavra, o peso no seu peito se tornava mais leve. Eu não estou aqui para expor ninguém, mas para romper as correntes que nos prendem. Faço isso por mim e por vocês. Walter, de pé ao lado dela, tinha os olhos cheios de orgulho, mas também de preocupação. Sofia notou essa mistura, mas não podia retroceder. Ela sentia uma chama acesa dentro de si, uma determinação que a impulsionava a seguir em frente. Um grupo na plateia começou a assobiar. Depois, isso rapidamente se transformou em aplausos hesitantes. Era apenas o início, mas já parecia que todo aquele cenário estava se transformando, se moldando em algo novo e empoderador. O murmúrio se transformou em conversas mais animadas. Alguns expressavam concordância, outros avaliavam a coragem dela. Ela sorriu, então, sentindo que estava se conectando a uma energia coletiva. Eu não sou a única, declarou, com a voz agora ressoando em um tom pleno e esperançoso. Há tantos de nós com histórias a contar, tantas realidades a serem vividas. Não devemos nos esconder de quem somos. E foi nesse momento que a sala ficou em silêncio novamente. Um silêncio carregado de reflexão, como se cada palavra dela ressoasse na mente de todos ali, provocando questionamentos que talvez eles nunca tivessem se permitido fazer. Um sussurro emergiu de algum lugar na plateia, quebrando a magia do momento. Mas e se essa verdade for perigosa para nós? Alguém perguntou, o medo ainda presente. Sofia hesitou por um instante, sentindo as consequências pairarem sobre ela como uma sombra. O que ela revelaria? Como a verdade seria recebida? Às vezes, o que nos parece mais perigoso é exatamente o que precisamos enfrentar, respondeu Sofia, agora mais intensa. Não podemos deixar que o medo nos controle, precisamos nos libertar. Seus olhos brilharam e um novo fervor dominou seu coração. Sentia que seu papel tinha mudado, de não apenas falar, mas de ser a porta de entrada para uma nova esperança. Mas enquanto a força crescia no ambiente, outra questão começava a surgir dentro dela. E se, ao fazer isso, ela não apenas revelasse suas verdades, mas também acendesse uma faísca de discórdia? Não havia como saber até onde essa onda de transformação a levaria. Um silêncio reverberante tomou conta novamente, mas agora era um silêncio de expectativa, como o momento que antecede uma tempestade. E naquele instante de pausa, Sofia percebeu que tinha despertado algo profundo dentro de muitos, e a pergunta ecoou em sua mente. Estariam todos prontos para acompanhá-la nesse novo caminho? Com a certeza no coração, ela se preparou para o que viria a seguir, mas seu espírito inquieto não conseguia ignorar os perigos que aguardavam nas sombras. A jornada estava apenas começando, e o que aguardava por eles no próximo capítulo dessa transformação? O ar estava pesado, quase elétrico, quando Sofia se preparou para dar o próximo passo. A plateia observava com uma mistura de apreensão e esperança que a incentivava a continuar.
As vozes que haviam surgido questionando sua coragem não eram apenas críticas. Isso significava que ali estavam tantas histórias não contadas, tantas vidas entrelaçadas com a sua. Walter, o pai que sempre buscou controlar seu destino, não podia mais ignorar a revolução que se desenrolava diante de seus olhos. Ele estava prestes a perder a única coisa que realmente importava, a conexão com sua filha. O silêncio o cercava, e ele sabia que suas palavras, mesmo que cortantes, não teriam mais o mesmo peso. Sofia havia se transformado. "Olhem para mim!" exclamou Sofia, elevando a voz. "Eu sou a prova viva de que a arte é nossa voz. Não precisamos mais ficar presos nas sombras das expectativas de ninguém. Esse é o momento de brilhar." A multidão começou a aplaudir. A emoção que antes estava abafada agora explodia como fogos de artifício. As palmas se multiplicavam e Sofia sentia o coração pulsar com cada batida, cada grito de apoio. Ela sabia que o que estava acontecendo ali era mais do que uma simples apresentação, era uma revolução. Walter tentava esconder sua frustração, mas era impossível ignorar a transformação da filha. Para ele, o medo de perder o controle devorava-o por dentro. O anoitecer na sala de exposição era um reflexo do conflito interno que o afetava. Sua voz tremia quando ele finalmente se dirigiu à plateia. "Sofia, você não sabe o que está fazendo. Este jogo é perigoso!" Ele bradou, mas o timbre estava mais próximo do desespero do que da liderança. O pai que procurava proteger sua família estava agora na defensiva. Mas Sofia, empoderada, bateu o pé com firmeza no chão. A dúvida que uma vez lhe habitou se dissipou com cada palavra que agora brotava de sua alma. "Eu sou quem eu sou. Não deixarei que você ou qualquer pessoa dite quem eu devo ser. A liberdade que busco também é a liberdade de todos nós que já nos sentimos diferentes, marginalizados, não vistos." As palmas tornaram-se ensurdecedoras. Havia um fogo na plateia, uma união nas palavras dela que ressoava com todos os presentes. E, em meio a esse mar de empatia, alguns antigos colegas de Sofia começaram a se levantar, compartilhando suas histórias, seus próprios medos e lutas. O calor das vozes dela tornou-se um chamado à ação. "Sofia é a nossa voz!" um dos meninos gritou, e logo outros ecoaram sua proposta. Walter observava, perplexo. Ele estava perdendo a batalha, e o que antes era uma opressão familiar, agora se revelava como ignorância. A verdade que sua filha trazia era densa e poderosa, e ele precisava se ajustar ou ser simplesmente esquecido entre a multidão. "É hora de parar de esconder e aceitar quem somos", disse Sofia, em uma pausa dramática que ecoou no coração de todos. "Se você tem medo, é hora de... Silencie, não terei medo de você. Eu sou quem eu sou. Não deixarei que você ou qualquer pessoa dite quem eu devo ser. A liberdade que busco também é a liberdade de todos nós que já nos sentimos diferentes, marginalizados, não vistos." As palmas tornaram-se ensurdecedoras. Havia um foco na plateia, uma união nas palavras dela que ressoava com todos os presentes. E, em meio a esse mar de empatia, alguns antigos colegas de Sofia começaram a se levantar, compartilhando suas histórias, seus próprios medos e lutas. O calor das vozes dela tornou-se um chamado à ação. "Sofia é a nossa voz!" um dos meninos gritou, e logo outros ecoaram sua proposta. Walter observava, perplexo. Ele estava perdendo a batalha, e o que antes era uma opressão familiar, agora se revelava como ignorância. A verdade que sua filha trazia era densa e poderosa, e ele precisava se ajustar, ou ser simplesmente esquecido entre a multidão. "É hora de parar de esconder e aceitar quem somos", disse Sofia, em uma pausa dramática que ecoou no coração de todos. "Se você tem medo, é hora de abraçar esse medo e transformá-lo em arte." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Walter. Ele pensou no caminho difícil que percorreu, nas expectativas que havia colocado sobre sua filha e em como agora tudo estava desmoronando. Uma sensação de desespero se infiltrava em sua mente. "Sofia, não faz isso, por favor", ele intuiu com voz fraca, quase implorando. "Pense no que você está colocando em risco." Mas, ao ouvir aquelas palavras, Sofia sentiu que a tempestade que enfrentava não era apenas externa, mas uma revelação interna. Ela não estava apenas lutando pela liberdade dela, mas também pela de todos que se sentiam pressionados, sufocados. Ela decidiu que o preço a pagar valia a pena.
Não é sobre você, pai! Gritou ela, e o sentimento contido de todas as suas frustrações passou por seu corpo como um furacão, liberando tudo o que havia bloqueado. É sobre nós, sobre liberdade e autenticidade. As palmas brotaram em um fervor calmante, como se todo o ambiente estivesse nutrindo seu espírito. Cada um na sala se sentia reerguido com a mensagem de Sofia. Walter, em sua presença firme e vulnerável, começou a perceber que sua filha não era mais uma mera extensão dele. Ela tinha raízes profundas que brotavam da própria essência de quem era. Finalmente, a revelação estava prestes a acontecer. Sofia olhou para o pai e com sinceridade disse: Eu luto por minha voz e por todos que ainda não se sentiram ouvidos, mas também espero que você possa entender. Você não me perde, eu me ganho. As palavras, como um eco de transformação, reverberaram na sala. Walter sentiu uma onda de compreensão abrir espaço no seu coração apertado. O que antes parecia um ataque, agora revelava-se um apelo. Uma ponte se formava, um convite para uma nova relação entre pai e filha. Enquanto a plateia explodia em aplausos, Sofia percebeu que a luta deles talvez fosse maior do que a arte, não apenas uma expressão, mas uma iniciação ao diálogo, um convite à reconstrução. E, apesar do medo que ainda pulsava em seu peito, a coragem de mais um ato de amor se acendia com mais intensidade. A transformação estava em andamento. Sofia finalmente se sentia livre, não só para ser quem ela é, mas para estender essa liberdade a todos ao seu redor. E, com um último olhar determinado e amoroso para Walter, que agora sabidamente assistia ao momento mais lindo da vida de sua filha de uma nova perspectiva, Sofia começou a ensaiar sua nova e audaciosa jornada. Agora era a vez de eles dois se ouvirem e caminharem juntos para a luz. O que quer que tivesse começado naquela noite era apenas o começo de um novo capítulo, carregado de emoção e autenticidade, onde as verdades poderiam finalmente ser ditas, sem medo, em liberdade. Não ignore o chamado. Agora que você chegou até aqui, é o seu momento de se juntar a essa comunidade. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é obrigatório se você ama histórias que tocam o coração. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações grandiosas.